Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma aula da plataforma Reconstruindo a História. Hoje vamos falar sobre a formação das monarquias nacionais europeias modernas, da Idade Moderna, ok? Vamos então para o primeiro slide para entendermos um pouco melhor esse processo. Vamos lá. Seguindo alguns historiadores, antes da derrocada do Império Romano, do Ocidente no século III, a população europeia era cerca de 30 a 40 milhões de habitantes. Já no século VII, essa mesma população ficou reduzida ao número de 14 a 16 milhões. No século XII, voltou a ter entre 30 e 40 milhões de habitantes, passando no século XIV a ter 60 a 70 milhões de habitantes. Ainda que não sejam exatos, esses números representam bem o amplo quadro das transformações europeias. No período da Alta Idade Média, a Europa caracterizou-se pela fragmentação dos poderes políticos e militar, que passaram a ser exercidos pelos senhores feudais. Naquela época, como vimos, em muitos casos, o rei, um senhor entre outros, e por isso seus poderes eram limitados. Essa situação começou a mudar no início da Baixa Idade Média. Com o crescimento do comércio, a riqueza deixou de ser obtida principalmente pela posse de terras. Ela passou a ser alcançada também pelo acúmulo de moedas de metal que podiam ser entesouradas ou guardadas ou trocadas por outras mercadorias. Além das questões políticas e econômicas, havia mudanças de natureza social. Os servos eram atraídos pela possibilidade de viver nas cidades e muitos fugiam dos domínios feudais, fato que contribuiu para o enfraquecimento, pouco a pouco, do poderio senhoral. Voltando aqui para o professor Vanderlei, então, nesse caso, nós entendemos o seguinte, tá? Logo depois que ocorre a queda do Império Romano, os bárbaros que invadiram todo esse território europeu estabeleceram-se, né, de uma forma que já vimos nas aulas anteriores, como pequenas regiões, pequenos estados, né? Praticamente cidades-estados. Algumas dessas cidades se aliavam em torno de um líder, outras cidades mantinham-se separadas, e aí pequenos estados nacionais se formaram, e para manter esses estados nacionais, os monarcas, os líderes principais, né, e para ter o apoio dos seus súditos ou senhores, ou nobres, né, que participavam permaneciam instalados naquele mesmo território, a moeda de troca para ter essa fidelidade era a terra. Né? Então eu tenho lá, toda essa região é minha. Então, para você ser fiel a mim, eu vou te outorgar uma quantidade de terreno, de área, né? Para que você possa viver, produzir, né? Produzir aí alimentos, possa desenvolver a agricultura, desenvolver os profissionais de bem de consumo, ou seja, fazer um novo pequeno estado dentro de um pequeno estado. Né? Então isso foi usual nesse período. Só que ocorre no desenvolvimento da sociedade uma coisa muito interessante, que é o comércio. O comércio produz riqueza, então a riqueza deixou de ser terra em troca de alianças para ser metais preciosos. Metais preciosos acumulados significavam riqueza. Aí começou a ter-se a necessidade da centralização do poder. Por quê? Porque com a fragmentação, cada região dessa, cada feudo, ele tinha uma lei, ele tinha uma moeda, ele tinha um tipo de pedágio, ele tinha regras específicas. Era muito difícil, né, ampliar o comércio de uma forma mais eficaz, mantendo o sistema, né, social dessa forma. Né? Então, com o auxílio dos comerciantes, né, conhecido como burgueses, né, começa um trabalho de centralização de poder, né, e a sociedade, uma sociedade centralizada, né, no poder do rei. Tá bom? Vamos para o próximo slide para ver como isso transcorre? Vamos lá. O fortalecimento das monarquias.
Para os novos comerciantes, era interessante que houvesse um soberano forte, pois com a fragmentação do poder, cada feudo tinha suas próprias leis, tarifas, moedas, pesos e medidas, o que dificultava o comércio. Por isso, eles contribuíram para a formação de um exército de mercenários a serviço do soberano. Com um exército forte, o soberano buscava controlar o território sob seu poder. Formavam-se gradualmente as monarquias centralizadas, que alterariam a base do feudalismo, mesmo convivendo com a fragmentação de poderes dos senhores feudais. Voltando aqui para o professor, então essa é o caminho, né, que corre na direção da monarquia centralizada, né, monarquia centralizada, centralizando o poder, tá? Como havia comentado, a fragmentação proporcionava terras onde existiam leis específicas, né, tipo de moeda específica, valor tarifário específico. Cada fragmento, cada feudo tinha sua especificidade, então não tinha, era complicado estabelecer um comércio mais amplo, né, com mais efetividade, para poder produzir mais riqueza. Então, o que acontece? Não tinha outra possibilidade. Vamos necessitar de um poder central, né, que de cima para baixo defina. A regra é essa, a tarifa é essa, a moeda é essa, o peso e a medida é esse, e é assim que vamos trabalhar. Ok? Beleza? Vamos para o próximo slide. Aí no próximo slide você pode verificar o mapa, né, da Europa no ano 1000 depois de Cristo, tá? O gráfico ao lado apresenta a estimativa de população europeia medieval em milhões de habitantes. Como podemos ver, a Europa, né, está aí o mapa da Europa, tá? As fronteiras, né, entre regiões extremamente diferentes das atuais fronteiras, né? E aí representa, né, os reinos divididos naquele período. Você pode ver que a maior faixa, né, a faixa amarela dos estados muçulmanos, pega quase que toda a Península Ibérica, onde é Espanha e Portugal, pega todo o litoral do nordeste da África e vai até o Oriente Próximo, tá? O Oriente Próximo, ao lado, né, limitando-se ali nas fronteiras do Império Romano do Oriente. E aí nós vamos ter, né, o Sacro Império Romano Germânico, nós vamos ter o Reino de Kiev, que já é ali no leste europeu, nós vamos ter o Reino da Polônia, vamos ter aí o Reino da França, né? São vários reinos distribuídos e ainda vamos ter o Império Romano no Oriente, ok? Vamos para o próximo slide. Monarquia centralizada inglesa, tá? Aí já estamos falando especificamente da região onde hoje conhecemos como Inglaterra. Durante a Alta Idade Média, foram criados vários reinos germânicos nas Ilhas Britânicas. Ao final do período, sobressaiu-se o reino de Wessex entre os anglo-saxões. Em 1066, o rei anglo-saxônio Haroldo II, retirado do trono por invasores normandos chefiados por Guilherme o Conquistador. Sob a sua dinastia normanda, os barões proprietários de terra foram sendo subordinados à autoridade real. Nesse período, a monarquia inglesa desenvolveu um eficiente sistema administrativo de cobrança de impostos, decretou um sistema de leis para todos os súditos e constituiu um forte exército para efetuar conquista e combater inimigos e revoltosos. Na Inglaterra, porém, os reis eram confrontados pela nobreza e pela burguesia. Veja a seguir essas tensões como essas tensões se manifestaram e como foram enfrentadas ao longo do processo de centralização da monarquia inglesa. Tá, voltando aqui para mim, as várias regiões, né, da Europa tiveram seus processos de centralização, né,
real, né? A centralização no poder do rei. Tá? A Inglaterra não foi diferente disso. Tá? Na Inglaterra ainda existia uma forte posição, né, contrária ao absolutismo, ou seja, o rei está acima de todas as leis e ele pode fazer o que ele quer. Então, na Inglaterra ainda existia uma forte pressão contra esse tipo de processo de centralização de poder numa única pessoa, tá? Nós vamos ver a seguir aqui algumas situações dessa. Vamos para o nosso próximo slide. Nesse slide nós estamos vendo aí uma linha do tempo que começa em 1154 e vai até 1199, tá? Nós estamos vendo aí que o reinado de Henrique II foi considerado um dos principais responsáveis pela formação da monarquia centralizada inglesa. Henrique II, bisneto de Guilherme, o Conquistador, criou um exército de mercenários e um sistema de leis para submeter os senhores feudais. Então ele foi, assim, agressivo nesse ponto, né, de absolutismo do poder do rei. Já por volta de 1189, no reinado de Ricardo Coração de Leão, participou avidamente das cruzadas e se envolveu em inúmeros conflitos, ausentando-se por longo tempo da Inglaterra. Durante sua ausência, o comando político ficou com seu irmão João Sem Terra, né, conhecido como João Sem Terra, que estabeleceu altos impostos para custear as guerras. As guerras do irmão Ricardo, tá? Voltando aqui para mim, Ricardo tem uma história que nós temos que contar. Ricardo, ele no meio do seu reinado é onde se estabeleceu aquela época histórica, épica história do Robin Hood, né? Teoricamente, é um mito, não existe uma prova contundente, né? Só alguns vestígios que podem dizer que é uma história verdadeira ou não, mas pode ter acontecido. A história do conhecido Robin Hood, né? Robin Hood teria sido um arqueiro, né, do exército de Ricardo, que voltou para a Inglaterra, tá? Ele foi capturado pelos muçulmanos e não conseguir se libertar, voltou para a Inglaterra e aí acontece toda a história do Robin Hood, a história cinematográfica, do livro, assim por diante, né, que ele se tornou aí o fora da lei, mas o fora da lei bonzinho, né, por causa dos impostos criados pelo irmão de Ricardo Coração de Leão, o João Sem Terra, tá bom? É só um adendo aqui. Voltando para o slide. Reinado de João I. Ao assumir o trono, João I, tá, o João Sem Terra, ele assume o trono porque o próprio Ricardo Coração de Leão, ele morre nas suas batalhas, voltando, né, das cruzadas. Ele morre, acho que na França, nas suas batalhas que ele provocou, saqueando as cidades europeias na volta das cruzadas, que não deu certo para ele. Ele morre. Assume o trono João I, conhecido como João Sem Terra, que confiscou as terras da igreja, cancelou seus privilégios e foi excomungado. Os ingleses, porém, estavam descontentes com os altos impostos e os fracassos políticos e militares do rei. Assim, um grupo de nobres se uniu e impôs ao monarca a Magna Carta, que restringia a autoridade real e fortalecia a nobreza, dando aos nobres e aos clérigos o poder de autorizar ou não a cobrança de novos impostos. Ele determinava ainda que nenhum homem livre poderia ser preso sem ser julgado antecipadamente por seus pares. Voltando aqui para mim, é o início do parlamentarismo na Inglaterra. A Inglaterra é monarquista até hoje, mas que realmente manda, né, na Inglaterra é o parlamento, né? Então já começa a se estabelecer esse processo político desde o período de João I, né, por volta de 1199, ok? Vamos para o próximo slide. No reinado de Henrique III. Durante o governo de Henrique III, a nobreza formou um forte parlamento
composto de bispos, grandes proprietários de terra, cavaleiros e indivíduos enriquecidos com o comércio. Então, estamos vendo aí que a partir de 1216 o parlamento fica mais forte. Em 1272, reinado de Eduardo I, o poder monárquico fortaleceu-se no governo de Eduardo I. Ele reorganizou o exército, dando grande destaque aos arqueiros e conquistou os territórios da Escócia e do país de Gales. O exército tornava-se, assim, a base do poder monárquico. Tá? Então, estamos vendo aqui que a Escócia e o país de Gales, eles foram, né, conquistados por volta de 1272 e assim continuam até hoje, formando aí, né, o que chamamos de Grã-Bretanha. Em 1307, no reinado de Eduardo II, este realizou um reinado bastante conturbado, com elevadas dívidas, seguidos de conflitos com o parlamento e com os barões e a guerra contra a Escócia. Tá? Então foi um reinado assim instável. Já no reinado de Eduardo III, durante seu governo, o parlamento inglês foi dividido em duas assembleias, a Câmara dos Lordes, da qual participavam a alta nobreza e o alto clero, e a Câmara dos Comuns, constituída pela baixa nobreza rural e pela burguesia. Com isso, o rei era obrigado a compartilhar o poder com esses grupos. Tá? Voltando aqui para mim, então, vocês veem que o Estado, né, inglês, como ele é hoje, praticamente surge aqui por volta de 1327, tá bom? E assim se forma a sociedade monarquista inglesa, né? Um processo de centralização de poder, né, que vai e vem hoje. A monarquia ainda é o sistema político inglês, mas comandado justamente pelo parlamento, ok? Vamos para o nosso próximo slide agora a falar da França. A monarquia centralizada francesa. A derrocada do Império Romano do Ocidente foi seguida pela ocupação dos antigos territórios romanos por povos germânicos. Entre eles, destacaram-se os francos, que organizaram um estado sob o comando da dinastia Merovingia, aliada à Igreja Cristã. Os merovingios foram sucedidos pelos carolíngios. Um dos grandes destaques da Alta Idade Média coube a Carlos Magno, líder do grande Império Franco e coroado imperador do Ocidente no ano de 800. Após o seu governo, o império se enfraqueceu e acabou dividido. O Tratado de Verdun entre seus sucessores carolíngios, que se submeteram aos senhores feudais. Em 987, o poder francês passou às mãos da dinastia Capetingia, iniciada por Hugo Capeto. Os monarcas carpetingios buscaram submeter os senhores feudais à igreja, os senhores feudais e a igreja ao poder do rei. Alguns desses reis acabaram se destacando. Voltando aqui para mim. Então, antes de ver os reis que se destacaram, né, vamos dar uma profundidade maior aqui para esse contexto. Tá? A França veio do mesmo processo que todos os países da Europa, tá, do feudalismo, e nesse processo passou aí pela dinastia Merovingia, carolíngia, tá? Carlos Magno tentou fazer esse processo de unificação, mas sempre apoiado pelos senhores feudais, tá? Não deu certo. Assim que Carlos Magno, né, veio a falecer, houve um desentendimento geral, né, seus sucessores, né, não se entenderam e houve uma quebra do país novamente, e aí o sistema, a área, né, do Império Francês não só continuou fragmentada, como se fragmentou mais ainda. Tá? E aí surge, tá, a dinastia Capetingia. Tá? Essa dinastia começa a estabelecer o processo de centralização de poder absolutista, tá, na França. Vamos ver então os reis que se destacaram nesse processo. Vamos para o próximo slide. Nós temos aí Felipe Augusto, que estabeleceu a cobrança de impostos para pagar um exército mercenário, vendeu cartas de franquia a diversas cidades,
permitiu que os servos pagassem suas obrigações em moeda, livrando-os das obrigações com seus senhores, e nomeou juristas para elaborar leis e funcionários para fazê-las cumprir. Com todas essas medidas, Felipe Augusto enriqueceu os cofres reais, retirando poderes da nobreza feudal e favorecendo os comerciantes e os camponeses. Então, Felipe, né, através desse processo econômico, né, muito mais econômico e também político, conseguiu estabelecer grande poder na coroa francesa, na centralização, né, do poder na coroa francesa. Luís IX criou uma moeda única para todo o reino, ampliou o poder judiciário central submetido ao poder do rei, libertou milhares de servos mediante apagamento, famoso por sua humildade e conhecido como milagroso, foi canonizado com o nome de São Luís após sua participação em 2 cruzadas. Então, Luís IX aí chegou a se tornar santo, né, na Igreja Católica, né, em um monarca francês. Tá? Por fim, nós temos aí o Felipe IV, ou o mais conhecido Felipe o Belo. Conquistou as riquezas dos templários e submeteu a Igreja ao pagamento de impostos por suas propriedades. Essa medida iniciou um conflito entre o rei e as autoridades eclesiásticas, resultando na transferência provisória da sede da igreja para a cidade francesa de Avignon, o chamado Cisma no Ocidente. Voltando aqui para mim, então, Felipe foi um dos reis mais absolutistas da França e ele tinha uma sede, né, de conquista em relação à região conhecida como Inglaterra, né? Isso fazia com que ele estabelecesse vários processos de tentativa de conquista aos ingleses, né? E para isso era necessário dinheiro, era necessário recurso financeiro. Tá? Ele esgotou tanto o Estado, né? E ele também esgotou tanto a população com cobrança de impostos, né, que ele começou a ver novas possibilidades. A primeira possibilidade foi a igreja. Tá? O primeiro papa que ele investiu, né, nesse processo de tentar subtrair, né, as riquezas da igreja, que não aceitou, né, ele foi linchado na rua. Né? Felipe conseguiu jogar as tais da fake news, né, na região da França, e esse Papa ele foi assassinado. O segundo Papa morreu de morte misteriosa, ninguém sabe até hoje do que foi. E o terceiro Papa eleito foi um Papa francês. Né? E daí, a partir daí, ele começou a ter essa proximidade maior da igreja e subtraiu as riquezas da igreja. Não satisfeito, ele foi atrás da Ordem dos Cavaleiros Templários, a ordem não relacionada a nenhum país, não relacionada a nenhum sistema, nenhuma entidade religiosa. Eles tinham um dogma religioso, mas eles não estavam ligados diretamente à igreja cristã, ortodoxa ou quem quer que seja. E eles tinham um recurso financeiro muito grande, né? E Felipe viu nisso uma oportunidade e ele provocou, da mesma forma que ele provocou, né, a morte do Papa que não queria auxiliar ele nessa subtração de recursos financeiros, ele provocou também o fim, tá, dessa grandiosa ordem dos Cavaleiros Templários. Tá? É uma outra história que a gente vai ver no momento mais oportuno. Mas Felipe é o causador disso. E ele é conhecido como um dos reis mais absolutistas da França. Ok? Vamos então para o próximo slide. O Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império Romano Germânico foi formado no século X pela fusão de duas regiões que pertenceram ao Império Carolíngio, a Germânia e a parte da Península Itálica. Contudo, ao contrário do que ocorreu na Inglaterra e na França durante a Baixa Idade Média, o Sacro Império Romano Germânico não chegou a se constituir como uma unidade política com poder centralizado. No Sacro Império viviam diversos povos e eram faladas diversas línguas. Esse foi
mais um fator de dificuldade dos governantes do Império para exercer o controle político. Durante os reinados de Frederico Barba Ruiva e de seus sucessores, novas lutas entre partidários do Papa e do Imperador fortaleceram a Liga de Cidades do Sacro Império, que queriam mais autonomia em relação ao poder real. Foi nesse quadro que o norte da Península Itálica obteve sua independência. Surgiram então várias repúblicas dedicadas ao comércio com o Oriente, como Veneza, Gênova, Milão, Verona, Siena e Florença. Com os poderes locais se sobrepunham ao poder central do imperador, o Sacro Império Romano-Germânico se caracterizou como uma unidade mais religiosa e simbólica do que econômica e política, baseada em alianças entre centenas de ducados, arcebispados e principados. No entanto, a completa dissolução do Sacro Império só ocorreu no século XIX. Voltando aqui para mim, então, Sacro Império Romano-Germânico, ele se manteve, né, nessa integridade, vamos dizer assim, parcial, né, principalmente pela unidade da Igreja Católica. Tá? Então, isso estabeleceu esse processo. Mas, como vimos, né, essa fragmentação, ela impôs, sem sombra de dúvida nenhuma, o fim, né, definitivo, aí no século XIX, desse império, vamos dizer assim, de fachada, tá? De poder central ele não tinha nenhum, ok? Aqui finalizamos nossa aula, então, tá? Espero vê-los no nosso próximo segmento, na segunda aula, a respeito da formação das monarquias nacionais europeias modernas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.